Fala aí, galerinha, vamos hoje falar de vetor e vale ressaltar o seguinte, que vetor é uma matéria um pouco extensa, não é complexa, mas é uma matéria que tem muitas aplicações em várias partes da física. Então a gente precisa entender muito bem vetor para no futuro a gente poder falar de força resultante, força magnética, força elétrica, dentre outras variações, campo, e a gente poder entender isso um pouquinho mais claro, beleza? Então a primeira coisa importante nós temos que definir que o vetor é tudo que possui módulo, direção, sentido e uma álgebra específica. Essa álgebra específica que vai ser o foco do nosso estudo. A gente vai estudar como que os vetores eles vão fazer operações matemáticas. Operação de soma, operação de subtração, operação de multiplicação. Nós não vamos trabalhar com divisão de vetor, tá? E vamos tentar estudar um pouquinho como funciona essa multiplicação. Essa multiplicação específica, ela não vai ser tão cobrada pra gente, tanto que vai ter um módulo avançado que eu vou ensinar a falar sobre multiplicações vetoriais, beleza? Multiplicação entre vetores. Mas na aula de hoje, nesse grande bloco, é basicamente soma, subtração e produto de um vetor por um número. Então a gente tem que aprender as operações vetoriais bonitinhas para a gente não ter nenhum problema no futuro próximo, beleza? Então, olha só, já que eu falei para vocês que vetor é tudo que possui módulo, direção, sentido e álgebra específica, eu tenho que dar exemplo do que é vetor. A velocidade ela é vetor, o deslocamento é um vetor, por exemplo, a força é um vetor, o campo elétrico, magnético é um vetor, beleza? São exemplos de grandezas que são vetores. Qual é o oposto de vetor? Vamos lá. Vetor é tudo que possui módulo, direção, sentido e álgebra específica. O que não for vetor é chamado de escalar, que é o caso da corrente elétrica, que é o caso da temperatura, que é o caso da energia, do calor, da potência, do tempo, da pressão. Essas são grandezas escalares. Beleza? Então, são vetores quando possuem esse elemento, quando não possuem esse elemento, são as grandezas escalares. Beleza? Há um terceiro tipo de grandeza que não faz parte do ensino médio e nem de um curso, que são grandezas tensoriais. Ela a gente não vai estudar, a gente vai ignorar completamente a existência dela. Então, basicamente, para a gente são grandezas escalares, quando é um número, é só um valor, 2, 3, 4, é expressa por um número. E o vetor, quando além de ser expressa por um número, é expressa por uma direção e um sentido. E, além de tudo, ela tem uma maneira de fazer uma conta diferente, uma álgebra específica. Agora que nós entendemos o que é isso aqui, vamos agora falar de coisas importantes. Definir o que é módulo, direção e sentido. Módulo é o comprimento do vetor. Aqui esse termo U, aqui, meus amores, esse termo U é para dizer o quê? Unidade de comprimento, basicamente. Aqui eu tenho o vetor de 2, aqui eu tenho o vetor de 3, de 5, de 10, de 4, de 3, de 7, de 5, 6, de 10 e por aí vai. O módulo é o tamanho do vetor, é o quanto ele vale, é o seu comprimento. E naturalmente, por ser módulo, entende-se que é um valor o quê? Um valor positivo, beleza? E a direção? Então, a direção de um vetor, a definição é um pouquinho complicada. Dois vetores têm a mesma direção se tiverem a mesma reta suporte. Tá bom, e daí? O que isso quer dizer? Para a gente, resumidamente, a direção vai ser 3 níveis de direção. A direção para a gente vai ser horizontal, vertical e inclinada com determinado ângulo. Como assim? Por exemplo, esses dois vetores aqui, eles são horizontais. Então, eles possuem o quê? A mesma direção. Esses vetores são o quê? Verticais. Então, eles possuem a mesma direção. Esses vetores são o quê? Inclinados. E, além de serem inclinados, eles possuem o quê? A mesma inclinação. Percebam que eles formam o mesmo ângulo. Então, eles são o quê? A mesma direção. Esse vetor aqui é o quê? Um vetor vertical e esse aqui é horizontal. Eles possuem o quê? Direções diferente. Aqui, deixa eu ver aqui, esses dois vetores aqui, eles são inclinados. Só que eles não possuem a mesma direção, por quê? Porque não possuem o mesmo ângulo. Percebam que esse ângulo aqui, ó, é diferente desse ângulo aqui. Então, o vetor, ele tem a mesma direção se forem horizontais, verticados ou tiverem a mesma inclinação. Professor, existe só essa direção horizontal, vertical e inclinada? A via de regra é sim. Só que existem outras que aparecem também em prova. Por exemplo, direção radial,
Quer dizer o quê? Direção do raio. Direção da reta que une os centros de massa. Direção do centro da Terra. Beleza? Então a direção ela pode ser muito mais vasta do que isso. Mas a via de regra a gente costuma trabalhar, em geral, com horizontal, vertical e inclinada com um determinado ângulo. Beleza? Mas saibam que pode existir outras formas de a gente falar a direção, beleza? Várias formas de falar direção. Eu vou dar outro exemplo, mas vai ficar meio confuso para vocês. Então, tem várias formas de explicar sobre direção, ok? Então, direção para a gente vai ser horizontal, vertical e inclinada com o mesmo ângulo, beleza? E o sentido é para onde aponta. Ó, por exemplo, esse vetor aqui é um vetor de direção horizontal. Só que o sentido é para onde? Para a direita, que muitas das vezes vocês podem encontrar como sentido para leste. A direção desse vetor é vertical e o sentido é para onde? Para o norte ou para cima. Beleza? Então, direção para a direita e para leste. Direção horizontal, sentido para a direita e para leste. Direção vertical, sentido para o norte ou para cima. Beleza? Então, módulo basicamente é o comprimento, é o valor do vetor. Direção horizontal, vertical e inclinada, com o mesmo ângulo. E sentido para onde aponta. E agora vamos ter um conceito importante, que é o vetor resultante. O que é o vetor resultante? É o resultado da soma de vetores. E essa soma de vetores deve se levar em consideração o quê? Lembra que eu falei que tem uma álgebra específica? Deve se levar em consideração tanto o sentido, quanto a direção, quanto o módulo. E eu vou dividir em partes para que vocês entendam melhor como funciona. Vamos lá. Primeira coisa importante. Soma de vetores de mesma direção. Se eu falo que eles têm mesma direção, eu tenho duas possibilidades. Eles podem ter mesma direção e mesmo sentido, que é o item A, ou mesma direção e sentido oposto, que é o item B. Se eles têm mesma direção e mesmo sentido, o que a gente faz? Nesse caso, os dois são horizontais, mesma direção, e os dois apontam para a direita, mesmo sentido. Eu repito a direção e o sentido, está meio torto, mas não ligo. Repito a direção e o sentido e somo os módulos. 3 mais 4, 7. Então, esse vetor resultante é um vetor de 7 unidades que aponta para onde? Que aponta para a direita no sentido horizontal. Aqui, ó, mesma direção, vertical, mesmo sentido para cima. Repito a direção, repito o sentido e somo. 10 mais 5, 15. Eu gostaria de fazer uma observação importante, que essas figuras aqui elas estão fora de escala, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, naturalmente, o vetor de 15 em U tem que ser maior que a soma dos dois, né? Claro que eu estou fazendo fora de escala, eu não estou me preocupando em fazer eles bonitinho, do tamanho proporcional, porque esse aqui tem que ser o dobro desse, esse aqui tem que ser o triplo. Eu não estou fazendo em escala, tá, gente? Mas saibam que quanto maior o valor, maior o comprimento do vetor, maior o módulo. Ou seja, se esse vetor aqui é 3 vezes maior que esse, ele tem que ter o quê? Tamanho 3 vezes maior do que esse, beleza? Mas, de novo, eu reitero que eu não estou fazendo em escala. Olha só. Então, se a gente viu que se eles tiverem a mesma direção e sentido, o que a gente faz? A gente soma os módulos. Se eles tiverem a mesma direção e sentido diferente, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a direção e o sentido do maior e subtrair o maior do menor. Vamos lá. 5U e 7U, mesma direção, horizontal. Mesmo sentido? Não. Esse aponta para a direita, esse aponta para a esquerda. Eu vou repetir a direção e o sentido do maior, então para a direita, e vou subtrair o maior do menor. 7 menos 5, 7 menos 5, 2. Então, esse vetor possui módulo de 2U e aponta para onde? Para a direita. Direção. Ambos são inclinados, porém têm sentidos o quê? Opostos. Um aponta para o nordeste e outro aponta para o sudoeste, beleza? Como eles têm mesma direção e sentido oposto,
Eu repito a direção e o sentido do maior, que é o 10U, e subtraio o maior do menor. 10 menos 6, 4. Reitero de novo que eu não estou fazendo escala, tá, gente? Então, vamos lá. Mesma direção, tem duas possibilidades. Ou eu somo se os sentidos forem iguais, ou subtraio se os sentidos forem diferentes. E aí é quase que intuitivo que vocês me perguntam o seguinte: professor, você falou de vetores com mesma direção. E se a direção fosse diferente? Se a direção fosse diferente, nós deveríamos aprender algumas regrinhas antes. O próximo quadro eu vou ensinar para vocês a somar vetores de direções diferentes. Só que para eu poder fazer isso, tem que ensinar para vocês duas regras importantes, que são as regras vetoriais, que é a regra do poligonal e a regra do paralelogramo. Elas são muito tranquilas de entender, prometo que vai ficar tranquilo de entender. Em primeiro lugar, a regra poligonal eu vou utilizar quando os vetores estiverem o quê? Unidos por extremidades opostas. Como assim extremidades opostas? O vetor tem duas extremidades. Aqui que eu chamo amigavelmente de cabeça e aqui que eu chamo de cauda. Cabeça e cauda. Eu vou usar a regra da poligonal quando a extremidade de ligação for oposta, ou seja, a cabeça de um vetor estiver ligada à cauda de outro vetor. Vamos avaliar aqui, ó. Essa extremidade aqui, ó, que é igual a oposta. Oposta, porque a cabeça de um vetor está unida com a cauda de outro. Origem opostas. Opostas, porque a cabeça de um vetor está unida pela cauda do outro. Quando a extremidade de ligação é oposta, eu uso a regra da poligonal. Eu procuro o vetor que fecha o polígono, unindo o primeiro com o último. O primeiro vetor, o que começou todo, é esse aqui. O que terminou é esse aqui. Então, eu procuro o vetor que fecha o polígono, unindo um primeiro com o último. Vamos mais exemplos aqui, ó. Origem opostas. Opostas. Origem opostas. Opostas. Origem opostas. Opostas. Se é oposto, correga. Poligonal, paralelogramo. Poligonal. Eu procuro o vetor que fecha o polígono, unindo o primeiro vetor, que é esse, com o último, que é esse. Esse é o meu vetor resultante. E aí, muitos alunos me fazem a seguinte pergunta, que é bem interessante. Professor, não faz essa pergunta, eles se confundem apenas. Aqui não está errado? Não deveria ser oposto? Não. Guardem bem isso, anotem isso. Não é oposto. Eu só vou usar a regra poligonal quando eu perceber, olhar para a figura. Essa figura eu tenho vetores unidos pelas extremidades opostas. Mas não quer dizer que a minha resultante tem que ser oposta. Beleza? Por quê? O que isso quer dizer? Vamos imaginar aqui um exemplo para você entender como funciona. Você saiu da sua casa, foi para a casa do seu namorada, foi para a casa da sua avó, foi para a escola. Beleza? Onde que você começou? Você começou em casa. Onde que você de fato terminou? Na escola. Embora você tenha feito todo esse caminho, o vetor resultante ele mostra onde você começou e onde você terminou. Você começou em fato em casa, fez um rolé absurdo, deu uma volta absurdo e terminou aonde? Na escola. Esse que mostra o vetor resultante. Ele uniu o primeiro com o último. Ok? Beleza? Tranquilo? O mesmo aqui, ele mostra onde eu começo com o último. Então, tome cuidado para não se confundir e fazer aqui como sendo oposto. O vetor resultante não é oposto. Para você usar a regra da poligonal, você olha e verifica. Extremidades opostas, poligonal. Mas a resultante não é oposta, beleza? Aqui, gente, origem opostas. Opostas, origem opostas, opostas, origem opostas, opostas. Poligonal, paralelogramo. Poligonal, eu procuro o vetor que fecha o polígono, unindo quem? O primeiro com o último. Só que tem um problema. Tá todo mundo o quê? Fechado. Como eu não posso unir o primeiro com o último porque já está tudo fechado, o vetor resultante é quanto? 0. Tranquilo? Beleza? Show? Tá claro isso? Então, a primeira regra é a regra do quê? Da poligonal. Eu utilizo com vetores unidos por extremidades
Opostos, eu procuro o vetor que fecha o polígono unindo o primeiro com o último. Guarda essas regrinhas que nós vamos usar durante o próximo quadro e o outro também, beleza? Agora, a regra do paralelogramo é um pouquinho diferente. Eu vou usar quando eles estiverem unidos por aí, o quê? Pela origem. Por exemplo, aqui, ó, eles estão unidos pela origem. Os dois começaram do mesmo ponto. Quando eu vou ter unido pela origem, eu utilizo qual regra? Regra do paralelogramo. Como que ela funciona? Eu traço paralela aos vetores parcelas, ó, tracei paralela a esse vetor, tracei paralela a esse vetor. E o vetor resultante é o que une as parcelas, eita, que configura ruim, é o que une as parcelas com as suas paralelas. Esse que é o vetor resultante, beleza? Ele une as parcelas, que são de azulzinho, com as suas paralelas, que são laranja. Vamos para o exemplo? Origem opostos. Origem. Poligonal paralelogramo. O que eu faço? Paralela a um, ó. Tracei paralela a esse vetor. Paralela a outro. E quem é resultante? O vetor que une as parcelas com as suas paralelas. Simples assim. Vamos mais exemplo. Origem opostas. Origem. Poligonal paralelogramo. O que eu faço? Paralela a um, ó. Tracei uma paralela. Paralela a outra. Tracei outra paralela. E quem é resultante? É o que une as parcelas com as suas paralelas. Beleza? Então, recapitulando. Poligonal, extremidades opostas. Paralelogramo, origem. Procuro o vetor que fecha o polígono, unindo o primeiro com o último. Segundo, traço paralelas aos vetores parcelas e o vetor resultante é o que une as parcelas com as suas paralelas. Beleza? E a terceira e última diferença é que isso aqui você consegue fazer de uma só vez, para muitos vetores. Aqui você consegue fazer de uma só vez para 2 vetores. Beleza? Isso aqui vai ser muito útil, que isso aqui vai ser a nossa regrinha que nós vamos utilizar no próximo quadro para trabalhar o quê? Soma de vetores com direções diferentes. Só gostaria de salientar uma coisa importante, que em nenhum momento aqui eu usei o quê? Eu usei o número, eu usei o módulo. Eu não estou trabalhando com módulo, por enquanto, beleza? No próximo quadro, a gente vai introduzir o módulo nesse caso aqui, beleza? Então é isso, meus amores, um beijão para vocês e vamos à parte 2. Beijos!